Bienvenue sur le portail ForWix. Seja bem-vindos ao portal ForWix. Aujourd'hui, vous apprendre les heures. Então, hoje nós vamos aprender sobre as horas. Como que je utilise? Como que a gente utiliza as horas, você sabe? Savez-vous? D'abord, como parle les nombres en français? Como que nós falamos os números em francês? Savez-vous? Você sabe? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre a pronúncia dos números. Então, nós vamos falar do número 1 ao número 20, certo? Então, vamos lá. Número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e 20, vá. Se você observar, os números até 11, 12, 13, 14 e até mesmo 15 são bem parecidos na pronúncia também. E a partir do 17 a gente faz uma somatória, ou seja, pega o número 10 e o 7. Então seria 17, 18, 19 e o 20, que seria 20. Quando nós entramos na numeração a partir do 21 ao 100, podemos falar assim, nós temos algumas coisas a trabalhar. Então, primeiramente, se você observar o 30, ele é 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60. E a partir do 70, nós não trabalhamos mais o número 70, ou o número 80, ou o número 90. Eles trabalham com uma fração matemática, podemos falar assim. Então, o 70, ele seria 60 mais 10, ou seja, 70. Então, eu falaria 70 para número 70. Se eu quisesse falar 71, eu ia falar 70, ou seja, 60 mais 10, é 1, mais 1. Mesma coisa para o 80, que seria 4 vezes 20. Então, não existe o número 80, existe uma somatória, na verdade, um cálculo de multiplicação, que é 4 vezes 20, que seria 80. Se eu quiser falar 81, 81, ou seja, 4 vezes 20 mais 1. E o 90 seria a somatória de 4 vezes 20 mais 10, ou seja, 90. Então seria 4 vezes 20 mais 10. E se eu quiser falar, por exemplo, 92, 92, ou seja, 4 vezes 20 mais 10 mais 2. Então um pouquinho complexo no início, mas depois você vai observar que vai facilitar um pouquinho no cálculo e até mesmo para falar os números. E o último que seria ali 100, né, que seria 100. Para falar 1000, seria 1000, 1 milhão, milhão, e 1 bilhão, podemos falar assim, milhar. Seriam as pronúncias aí das palavras. E entendendo isso agora, nós vamos para a próxima etapa, que seria trabalhar os números, mas no sentido de horas. Se nós formos falar com os americanos, por exemplo, eles utilizam o AM e o PM. Mas o francês ele utiliza como o português, né, a numeração de 0 a 24. Então você vai poder observar que, por exemplo, se você quiser falar 6 da tarde, como seria 6 p.m. no inglês, ou 6 da tarde para nós aqui, que utilizamos o português, o francês ele também vai utilizar o número ali 18, né, que poderia ser 18, né, como 18 horas, ou até mesmo ele vai poder usar ali a expressão 6, né, que seria 6 heures, que seria 6 horas. E toda vez que você quiser perguntar para alguém que horas são, você tem duas expressões que você pode utilizar. Que seria quelle heure est-il, que seria que horas são, ou il est quelle heure, que seria também o mesmo formato de pergunta, que seria que horas são também. E é importante também ressaltar que na leitura do relógio, né, no l'heure, que seria o relógio, le quart, que seria um quarto de um tempo de 15 minutos,
também no português é usado no francês também. Então, você está observando, inclusive, aí que existem algumas horas, uma telinha aí para você. E nós vamos repetir também aqui cada hora dentro do relógio. Então, une heure, que seria 1 hora. 2 heures, que seria 2 horas. 3 heures, que seria 3 horas. 4 heures, que seria 4 horas. 5 heures, que seria 5 horas. 6 heures, 6 horas. 7 heures, 8 heures. 9 heures, 10 heures, 11 heures. Seriam aí, respectivamente, 7, 8, 9, 10 e 11 horas. E por último, 12 heures, seria 12 horas. Então, toda vez que você for responder uma pergunta em francês, você vai usar il est, que seria, são exatamente, né, a hora que você vai falar. Então, eu quero também compartilhar com você algumas expressões que você vai encontrar que são também francesas, como demain, que seria de manhã, demi, seria 30 minutos, meia hora, do soir, que seria tarde ou noite, pile, que seria como se fosse o o'clock pra gente no inglês também, que seria a hora exata. L'après-midi, que seria também a tarde, mois, que eles utilizam como menos, e você vai entender o porquê, no cálculo também das horas, e le quart, que seria, né, um quarto. Então, por exemplo, se nós formos olhar aqui as horas que eu coloquei como exemplo para a gente trabalhar, 10 horas seria il est 10 pile, ou seja, são 10 horas em ponto. Ou, por exemplo, il est 10 heures, seria 10 horas. 10 e 5, il est 10 5, ou seja, são 10 e 5. Ou il est 10 heures 5, seria 10 horas e 5 também minutos, mas usando a palavra heure, seria horas. E aqui você vai entender que eu usei também usando aqui o quarto, né? Que seriam 10 horas e 45 minutos. Ou seja, 11 heures moins le quart. Ou seja, são 11 horas menos um quarto, que seria aí 10 horas e 45 minutos. Ou, né, il est 10 heures 45, que seria 10 horas e 45. Ok? Então são algumas expressões que você vai poder trabalhar aqui hoje, falando sobre números e horas. Au revoir. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.